Olá! Agora que eu vi que tava ao vivo já. Gente, deixa eu caçar minha água, peraí. Achei. Foi. Olá, meu povo. Boa tarde. Bem-vindos ao Pintando Bolos Incríveis de hoje. Meu nome é Carla Belmonte e eu ensino vocês a pintar bolos com técnicas diferentes, técnicas que vão agregar conhecimento para vocês, sempre tentando incorporar um pouquinho de conhecimento diferente, né, na vida de vocês. E hoje o tema do Bolos Incríveis é Harry Potter. Meu desenho está aqui. Já passei ele para minha pasta. Vou mostrar para vocês a minha referência aqui. Eu não gosto de imprimir as imagens para desenhar, eu sempre deixo na tela. Eu não gosto muito de usar papel, então eu sempre prefiro usar a tela do computador, porque acabou, salvei na nuvem se me interessar, senão eu descarto. Quem quiser te abaixar, que estiver ao vivo e quiser abaixar os comentários, quem está entrando e tal, digita arroba nos comentários, não digita mais nada que a tela desce, tá? A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa pintura, eu tô arrumando aqui os corantes que a gente vai utilizar. Essa semana, na segunda-feira, a gente fez uma pintura, eu ensinei para vocês a pintar usando somente 3 corantes, né, que são as cores primárias, como vocês fazem para misturar. Isso é uma aula, inclusive, complementar alguma outra que a gente já teve também, que era mais completa. Mas eu mostrei que com 3 cores vocês conseguem uma gama imensa de coloração, então não precisa investir de cara em muito corante. Hoje a gente vai fazer o inverso. Hoje eu estou trazendo aqui praticamente todas as cores que eu preciso, tá? E uma ou outra talvez eu precise escurecer, mas basicamente eu tenho todas as minhas cores aqui para pintar esse Harry. Por quê? Dá para fazer com pouco corante? Claro que dá, gente. Fiz isso durante muito tempo. Mas, conforme a gente vai aumentando o nosso arsenal de material, conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo a pintar cada vez mais, a gente vai começando a investir um pouco mais nos nossos insumos, né? E isso acontece com corante também. Então, conforme vocês forem aumentando a quantidade de corante de vocês vão tendo mais variedade, isso traz um pouco mais de agilidade para o nosso preparo. Então, agiliza um pouco. Hoje, a gente vai fazer a pintura do Harry usando 2 técnicas de pintura diferentes. Uma mais no estilo aquarelado e a outra com a aplicação do pó direto sobre a pasta, sem precisar hidratar esse líquido, tá? Eu gosto muito de fazer isso para pintura de rosto. Eu acho que deixa mais acetinado. Até porque, quem me viu falando aqui na segunda-feira, eu tô com uma solução alcoólica que eu não gostei, então ela não tá secando rápido na pasta. Eu fui à loja hoje para comprar, esqueci, comprei outra coisa, mas não comprei o álcool de cereais, que é o que eu gosto de utilizar, então vou usá-la assim mesmo, tá? Mas ela tá com uma secagem ruim, então acaba manchando. Então, se tiver alguma dúvida, eu tô com um tablet com a imagem, então eu vou, de vez em quando eu paro, dou uma olhadinha no Instagram, porque a tela do celular vai ficar virada para baixo. E eu vou respondendo de tempos em tempos, tá? Ou talvez eu responda tudo no final, mas deixem aqui anotado nos comentários que depois eu leio, tá bom? O que a gente vai precisar para a pintura de hoje? Corante, um tom de pele, uma pele clara do Harry, se você quiser fazer o Harry Potter tradicional dos filmes, né? O vermelho grená, que é esse vermelho mais fechadinho, difícil de achar em corante em pó, então a gente vai fazer ele, se é uma cor que a gente vai mexer, que a gente vai utilizar vermelho e azul para fazer o vermelho grená. Precisamos de marrom, preto, 2 tons de amarelo. Pode ser um amarelo só se você não tiver outro, você tem como escurecer um tom de amarelo para ficar mais forte. Mas se tiver, 2 tons de amarelo. Azul para os olhos do Harry. Acho que é basicamente isso, tá? Tô aqui com as minhas cores todas separadinhas. Preto, a gente vai utilizar também. Preto em pó. Eu não gosto de usar corante em gel para pasta americana, porque em determinadas situações ela tende a melar, demora para secar. Então eu prefiro sempre corante em pó, é o que eu sempre indico. De preferência aquele corante que tem uma diluição boa, que seja uma qualidade boa. Você consegue fazer com qualquer um, mas tem corante com uma qualidade melhor e outros nem tanto, tá? Deixa eu abaixar aqui a tela. Vou começar, deixa eu só mostrar pra vocês, com um tom de pele, sempre começo com pele. Eu tenho aqui um tom nude, como se fosse um marrom, um laranjinho, um marronzinho bem clarinho, tá? Que é o que eu vou aplicar na pele dele. E eu tenho um tom um pouco mais escuro, que eu vou usar para fazer o contorno, e vou usar para fazer a cicatriz dele também. Aí depois eu vou mostrando para vocês as cores. Se vocês não estiverem me visualizando, sinalizem, tá? Eu vou ligar aqui no Instagram logo de cara,
Depois eu volto para minha imagem de referência, só para poder ver como tá a imagem quando eu abaixar a tela. Deixa eu fazer a minha artimanha aqui de viragem de tela para baixo, gente, peraí. Já volta, hein? Vocês já vão me ver. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu jogar minha luz pra cá pra ver se fica mais, mais claro. Pronto. Acho que assim tá ok, né? Acho que foi. Mais pra cá um pouquinho. Porque esse telefone Samsung, a câmera não é no meio. Então é meio complicado de ajeitar, mas acho que foi. Agora foi. Vou começar pela pele. Deixa eu colocar meus dois corantes que eu vou utilizar aqui. Vou começar com esse. A gente vai aplicar o pó. Eu não vou colocar nenhuma coloração, nenhum líquido nele para diluição, não. Então a gente vai aplicar aqui. Eu sempre pego um pouco do corante, coloco na tampinha, nesse caso, ou em alguma outra superfície, tiro o excesso. E venho colocando nele. Por que eu tô fazendo assim? Eu gosto da textura que fica na pele, primeiro ponto. Segundo, porque eu tô usando uma solução alcoólica com água que ela tá demorando a secar. E eu não gosto desse efeito que ela tá dando nas minhas pinturas. Então aqui, para não prejudicar o rosto, eu vou fazer assim. Eu já faço esse tipo de aplicação já tem muito tempo e gosto muito do resultado. Na imagem, para vocês, está bem mais escuro do que tá para mim. Eu uso isso aqui para tirar o excesso do corante, gente. Nunca assoprem uma pintura em pasta de açúcar que você for entregar para o seu cliente, né? Você está jogando saliva em cima de uma coisa que vai num doce.
Agora eu começo a aplicar o outro corante. Esse aqui já. Aqui, primeiro ele seco. Perto da raiz do cabelo. Embaixo do pescoço. Embaixo do pescoço não, embaixo da cabeça. É um efeito bem simples de sombreamento, bem simples mesmo. Que a ideia aqui não é fazer grande profundidade no desenho, não. Agora eu vou colocar um pouco mais aqui na tampinha. Se eu estiver usando corante que tem tampa, assim, geralmente quando eu não vou misturar cores, eu faço a própria mistura aqui. Eu coloco a solução alcoólica aqui. Por quê? Porque quando eu for... depois que secar, eu viro e guardo de novo e não desperdiço. Salvo, claro, se a aplicação do corante for direto sobre um creme, uma solução, uma superfície mais melada, né? Que não é esse caso agora. Quem estiver assistindo a gravação, ou tiver dúvida depois, assistir novamente o vídeo e tudo mais, pode colocar nos comentários do vídeo que eu respondo, tá? Sempre deixe uma superfície branquinha da pasta pra vocês testarem se a diluição tá ok, se tá na cor que vocês querem. Agora eu vou fazer o contorno dele. Tom de pele eu já acabei. Começo sempre com os tons mais claros que eu vou utilizar e depois eu venho para os escuros. Porque eu não gosto de usar muita variedade de pincel. Lavei. Vamos ao amarelo.
pegar um tom de amarelo mais escuro. Amarelo gema, eu acho. Peraí. Amarelo. Tem que diluir as bolotinhas que ficam da tinta quando ela tá mais granulada. Senão se arrasta isso na sua pintura. Ó. Vamos lá ver onde tem isso aqui. Acabei de ver que eu pintei o pescoço dele até embaixo. Vamos ver se vai dar pra colocar a tinta em cima. Vamos lá. Sem precisar diluir. Peraí. Vamos lá. No meu desenho ficou sem. É aqui. E tem uma camisa. Vamos fazer os olhos do Harry logo de uma vez. Agora eu esqueci, os olhos do Harry são cinza ou azul? Vai azul, hein? Do filme agora eu estou lembrando que os olhos dele são os olhos da mãe.
Vamos fazer esse marrom daqui, que é um marrom mais claro. Marrom da luva. São tons mais claros. Agora eu vou misturar. Exato.
Fechar esse marrom um pouquinho mais aqui. Esse tom de marrom aqui, que é esse aqui, na verdade eu peguei aqui da mistura dessa cor aqui, coloquei mais esse, pra chegar nesse tom aqui, quando tá úmido, e coloquei, fechei o tom com azul. Ah, não, eu optei por não fechar com preto, porque às vezes colore demais. Fechei o tom com azul. Porque o marrom é... Opa! O marrom é a mistura do azul com vermelho, você consegue um tom de marrom dependendo da proporção que você coloque. E quando você coloca bastante azul, ele fecha o tom. Que ele é a cor que faz meio que uma oposição ao vermelho. A gente vai pros cabelos do senhor Harry Potter. Vamos lá. Eu gosto de fazer o contorno do rosto sempre. Depois eu venho, mesmo que eu traga o fio de cabelo pro rosto,
Aproveitar e fazer a sobrancelha logo. Aí. Diluir um pouquinho mais aqui, acrescentei um pouquinho mais de marrom no que tinha sobrado. Tá. Vamos fazer o grená? Deixa esse marrom quietinho aqui, que depois a gente vai usar ele. Vamos lá. Vou colocar... A gente vai ter que ajustar o tom, né? Vermelho. Coloquei 2. Esse tudo de roupa, vamos botar 3 medidas. Deixa eu ver se sobrou. Vamos lá.
Foram 3 medidas grandes de vermelho e uma pequena de azul. Vamos depois testar para ver se chegou no tom que eu quero. Acho que foi muito líquido. Ó, tá bem no tom, tá vendo? Puxado para um avermelhado marronzado, que é esse meio grená. Só tá muito líquido ainda. O que eu fiz? Eu usei 3 desse aqui, dessa medida, e uma dessa daqui, que chega a ser quase que metade dessa. Tá? A gente pegou o grená. Deixa eu colorir aqui a parte que eu pintei de pele. Aff. Ó.
Deixa eu virar pra cá um pouquinho. Eu tô meio totalmente sem jeito com ele. Pronto.
Vamos quase finalizando. Vamos usar a parte que tem preto. Você vê essa diluição aqui no corante, ela é muito característica de quando você dilui com água. Ela fica pigmentada como se não secasse, tá vendo? Essa é a solução alcoólica que eu acabei comprando sem saber que tinha tanta água. Então ela mancha, ela não seca direito. O corante em pó ele vai secando mesmo quando está diluído com álcool só, que evapora. A água fica gotículas. Que é o que acontece aqui na pintura. Semana que vem eu já tô com um diluidor melhor para trabalhar. Ó o preto, gente. Preto também cuidado, preto mancha. E a gente não tira, pois não sai na pintura. Mesmo que você em algumas situações suavize, bastante cuidado.
Tá vendo isso aqui? Agora que eu virei o desenho pra mostrar pra vocês. Isso aqui é acúmulo de líquido, como se tivesse saturado a pasta. Aconteceu na semana passada também, né? Aqui, 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 porque o corante não seca rápido com essa solução alcoólica aqui. Deixa eu virar. Eu ressalto isso para vocês, só para vocês tomarem cuidado com o material que vocês vão comprar. A solução alcoólica é horrível, horrível mesmo, tá? Não seca, não dilui direito. Você vê que os meus corantes já estão aqui há um bom tempo sem utilização. Não evaporou totalmente porque tem muita água na solução alcoólica. Então isso é ruim quando a gente vai pintar. Dá pra fazer? Dá. Não tem outra coisa? Vai com isso mesmo, né? Mas nem o personagem, o cabelo que eu já fiz já tem um tempão, secou totalmente. Meu Harry aqui, fofucho, que eu adoro, filme do Harry Potter. Ai, meu Deus, vai despedaçar antes de eu usar no bolo. Vamos utilizar nele no bolo essa semana agora, né? Vou deixar guardadinho para não ressecar, mas vou deixar aberto um pouco para secar esse corante que não evaporou ainda. Semana que vem a gente tá com um diluidor decente, que não seja solução alcoólica, porque, pelo amor de Deus. Gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês viram o tempo, não sei nem que horas são, mas vocês viram o tempo que demorou a pintura do Harry, né? A gente falou um pouquinho antes, é claro. Mas vocês viram o tempo que demorou. E é uma coisa que é muito importante, esse tempo de trabalho ali tem que estar na precificação de vocês. Isso é muito importante. Não deixem de colocar porque, Carla, eu tô começando agora, não vou colocar, não vou cobrar. É um erro muito grande, gente. Mesmo que você esteja começando agora, não esteja fazendo aquela pintura que você gostaria ainda, ou já faz uma pintura muito bonita, mas tem medo de cobrar, é o tempo de trabalho de vocês. Não deixem de se valorizar, não deixem que ninguém desvalorize em vocês. Passei já por uma situação delicada, que a cliente dizia que ela tinha feito somatório dos meus insumos e que eu estava lucrando muito mais do que deveria lucrar de acordo com o que eu gastaria para fazer o bolo. É o cúmulo, gente. Esse tipo de argumentação é o cúmulo. É um total desrespeito para o nosso trabalho. Não deixem que façam isso com vocês, tá? Mantenham o pé firme. Não precisam ser indelicados se vocês não quiserem. Mas mantenham o pé firme, gente. Isso é minha mão de obra. É o meu tempo de trabalho. Quantos bolos você consegue fazer pintando? Você tem que pensar nisso também, né? Fora que você tem uma técnica a mais ali que você tem que agregar valor, sim. Porque você... E eu vi também, tá? Porque você não é a fulana, ciclana que é famosona, que pode cobrar o que quer. Primeiro, possivelmente, não tô nem cobrando o que a fulana, ciclana cobra naquele bolo dela, que é espetacular, é claro, mas não tô cobrando. E segundo, mesmo que cobrasse, é o meu trabalho, é a minha precificação, é a minha mão de obra, assim como é o seu trabalho, a sua precificação e a sua mão de obra. Então, o tempo que vocês levam para montar um bolo, decorar, pintar, cortar a pasta americana em pedacinho, pedaço grande, colar papelaria, se for colar papelaria, tem que estar na precificação de vocês. É valorizando o nosso trabalho que a gente ajuda a colega confeiteira a valorizar o dela também. Porque se eu baixo o meu trabalho, além do que eu deveria baixar, eu desvalorizo o trabalho de todo mundo dentro da nossa área da confeitaria, infelizmente. Tá? Então, se valorize, tá? Fica a dica. Beijo grande e boa semana para vocês.